Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a questão do regime democrático e os principais desafios que ele tem enfrentado na sociedade contemporânea. Além disso, vamos compreender também como a democracia se manifesta através de um importante instrumento, que é a manifestação popular. Vamos lá? Para a gente começar, é importante a gente identificar rapidamente aqui o conceito de democracia. Um conceito, portanto, que vem do mundo antigo, que significa poder do povo. Dentro dessa premissa como poder do povo, significa que nesse regime nós é que escolhemos quem é que vai nos governar. Acontece que quando a gente pensa isso em relação à sociedade brasileira, a gente vai ter alguns impasses. Até porque, na história recente do nosso país, em 1964, o regime democrático ele acaba sendo derrubado e se instala, portanto, uma ditadura civil-militar. Ditadura essa que vai durar 21 anos. E o que ocorre nesse momento? Ao invés de eu ter um governo que seja a representação popular, eu passo a ter um governo que vai ser a representação de uma pequena parcela da população, geralmente a elite dominante de um país, que é o caso que acabou acontecendo aqui no Brasil. Ao longo, portanto, desses 21 anos, o Brasil viveu uma ditadura. Isso significa fim das liberdades individuais. Mais do que perder os nossos direitos individuais, nós perdemos também os direitos constitucionais, aqueles que estabelecem, portanto, a nossa própria ideia de cidadania. Isso, obviamente, vai acabar em 1985, no momento em que ocorre aí o nosso processo de redemocratização. E a partir de 1985, o Brasil volta a ser um país democrático. Mas somente em 1989 é que o brasileiro vai a votar na escolha para presidente da República. Portanto, passa a ter, a famosa aí, direito ao voto da escolha do presidente. Ora, já que chegamos a esse momento em que o Brasil se torna, portanto, novamente um país democrático, é importante perceber quais os problemas que a nossa democracia acabou tendo em relação aos seus governos. E nesse sentido, o primeiro grande acontecimento nesse início de democracia direta dentro do Brasil é o impeachment de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi eleito na eleição de 1989, assume o governo no início da década de 90, portanto 1990 especificamente, porém 2 anos depois a imprensa, através de algumas denúncias feitas pelo seu irmão, vai mostrar que ele estava envolvido em uma série de corrupções dentro do Estado brasileiro. Isso vai promover um grande movimento de questionamento e de crítica ao governo de Fernando Collor de Mello, especialmente pelos jovens estudantes, onde que acabam se autodenominando caras pintadas. São esses caras pintadas que vai ser uma forte manifestação em todos os estados brasileiros que vai acabar levando ao impeachment de Fernando Collor de Mello. Vale lembrar que o impeachment, essa palavra da língua inglesa, nada mais é do que o impedimento. O presidente, portanto, está impedido de exercer o seu papel como chefe de Estado brasileiro. Vale também lembrar que esse impeachment, da qual Collor ficou impedido de exercer o cargo de presidente, não será o único dentro da sociedade brasileira. Um outro ponto importante da democracia é em relação à ampliação dos direitos. E um direito fundamental que existe para nós enquanto cidadãos é em relação à propriedade, mais especificamente a propriedade da terra. E aqui a gente encontra também uma grande discussão do ponto de vista jurídico. Por quê? O artigo 5º da Constituição diz que a propriedade privada é um direito sagrado e inviolável. Mas, logo depois, ela também estabelece qual a função da propriedade da terra. Ou seja, a terra ela não pode ter uma função especuladora. Ela tem, antes de tudo, uma função social. E é dentro, portanto, desse debate sobre a questão da propriedade que a gente vai perceber um dos grandes problemas do Brasil, a ausência de uma política de reforma agrária.
Essa questão da ausência da política de uma reforma agrária nos remete inicialmente na década de 1960, quando eu tenho o primeiro grande movimento, né, em busca da reforma agrária, que são as ligas camponesas. Porém, como vocês sabem, em 1964, ditadura civil-militar, e as ligas camponesas acabam sendo extintas por causa do regime de exceção. No início do processo de redemocratização, lá em 1985, nós temos o surgimento de um outro movimento social que reivindica agora também a questão da reforma agrária. É o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que através de uma pressão de ocupação de terras improdutivas vai tentar obrigar o Estado brasileiro a cumprir aquilo que está na Constituição. Ou seja, a função social da terra é produzir. Se essa terra não está produzindo, ela pode ser ocupada para posteriormente ser distribuída para aquela pessoa que queira trabalhar na terra. Vale destacar que é um direito social da mesma forma que a propriedade privada, como direito sagrado e inviolável. Não é à toa que temos um conflito de interesses como discutimos uma temática tão importante como essa. Como havia falado para você, ao lado do impeachment de Collor, nós vamos ter um outro impeachment bastante recente da história do país, que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher do Brasil, vai ter sérios problemas com o Congresso Nacional, junto com esses problemas, a acusação de pedaladas fiscais. Essas pedaladas fiscais, mais a ausência de um comprometimento, né, e de uma articulação melhor com o Congresso, vai acabar levando ela ao impedimento como presidente do Brasil. Nesse sentido, ao sair da presidente, quem acaba assumindo, do ponto de vista da própria democracia, o seu vice-presidente Michel Temer. O que eu quero colocar e quero que você reflita nesse momento é, inclusive, o próprio poder que a democracia tem. Vejam o caso de Fernando Collor de Mello. Foi eleito pelo voto direto, representante dentro dessa perspectiva do povo, mas ao não conseguir cumprir da forma digna, né, o cargo de presidente, ele foi impedido de ser presidente. A mesma coisa vale também para a presidente Dilma Rousseff, que também, em virtude de seus problemas com o Congresso Nacional, ao lado das pedaladas fiscais, vai ser também impedida de ser presidente. Mas aqui um pequeno adentro. Vocês vão encontrar também outras leituras de textos dizendo que esse impedimento de Dilma Rousseff pode ser visto como um golpe. Cabe aí uma leitura atenta de vocês para saber, né, o que aconteceu com essa presidente. Outro grande acontecimento, e esse talvez seja o maior movimento social de manifestação que tenha ocorrido dentro do Brasil, as Jornadas de 2013, né? Portanto, as Jornadas de junho de 2013 é algo que começa de uma forma muito simbólica e ganha uma proporção gigantesca, não apenas no seu local de nascimento, que foi a cidade de São Paulo. As Jornadas de junho de 2013 envolve o aumento da passagem do transporte público. Então, um movimento de estudantes vai para a rua protestar e isso acaba ganhando uma nova dimensão. A população estava bastante insatisfeita com uma série de problemas que assolavam, né, o próprio Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, o aumento da passagem de ônibus foi apenas um estopim para que a população, insatisfeita com os problemas que estava passando, era o governo de Dilma Rousseff, resolve ir para as ruas. Isso, como disse para vocês, começa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quase todos os estados brasileiros protestaram, né, contra o sistema vigente dentro do Brasil, que inclusive posteriormente vai provocar o surgimento de novos líderes políticos dentro aí da própria política nacional. É um importante movimento que ainda continua sendo estudado por causa das suas características, já que no momento em que ele surgiu, ele se colocava como apartidário, como apolítico, mas a gente não pode esquecer que toda a reivindicação é, antes de tudo, uma questão política. Então agora, para saber se vocês estão prestando atenção na minha aula, segue aqui um breve exercício.
Ao lado de todas essas questões envolvendo o princípio da democracia, em relação aos regimes autoritários, o processo de impeachment, né, as manifestações contra problemas vinculados ao Estado brasileiro, nesse ano de 2023, nós tivemos aí um grande ataque da democracia. Com a eleição, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, uma parcela da população não reconhece essa eleição que ocorreu de forma direta e, portanto, acaba promovendo uma grande invasão na cidade de Brasília, na capital efetivamente do poder, e atacando os símbolos, né, os prédios dos poderes constituintes do Brasil, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esses atos golpistas, como ele tem sido chamado, ele está ainda em processo e parte da população, que foram milhares de pessoas que participaram, né, algumas estão detidas, recebendo o processo, outras pessoas não estão detidas, mas estão recebendo aí, participando desse devido processo legal para saber o que vai acontecer. Afinal de contas, é inconstitucional o ataque contra o regime democrático, que é aquele que garante não apenas a escolha dos nossos governantes, mas também a ampliação dos nossos direitos enquanto cidadãos. A dica de filme que eu tenho é um excelente documentário chamado Democracia em Vertigem. Esse documentário começa com uma discussão sobre o nosso processo de redemocratização lá no meio da década de 1980 e chega até a eleição de Dilma Rousseff e, consequentemente, aí, o seu processo de impeachment, mostrando quais são as fragilidades da democracia brasileira e como, de certo modo, uma parcela dos brasileiros não entendeu ainda o que é ser democracia. Né? Um país que é democrático parte do princípio que todos os seus cidadãos são iguais. E o fato de serem iguais significa também que possuem direitos iguais. Vale a pena ver esse filme para entender esse momento recente da história do país. Finalizamos mais aqui uma aula. Não esqueçam de olhar o Saiba Mais para consultar artigos, podcasts, filmes sobre a temática da nossa aula. Assim você consegue aprofundar bastante o seu conhecimento sobre a história recente do nosso país. E aqui, para a gente finalizar de forma definitiva essa aula, a nossa frase de reflexão envolvendo a questão da democracia. A essência da democracia é a convivência harmoniosa das diferenças. Sebastião Alves. Até lá.